gente! Estamos aqui mais uma vez para falar daquele que é digno de toda honra, de toda glória, daquele que é tudo por ele, para ele, são todas as coisas. E aí eu queria hoje falar uma coisa para vocês. Hoje é um dia mais do que especial, porque hoje estamos fazendo o vídeo o último vídeo da nossa temporada, dessa nossa segunda temporada. E eu queria estar conversando aqui com vocês sobre tudo que tem acontecido na minha vida nesse período. Porque o Redescobrindo Deus é literalmente redescobrir Deus na minha vida. Foi uma coisa assim que... Como é que eu posso dizer para vocês? O Redescobrir Deus me trouxe uma conexão com Deus que eu não imaginava que eu poderia ter. E uma sede de ter mais e mais. Então, como já não sou eu mais quem vive, e sim Cristo que vive em mim, estarei falando agora dele em mim. O que mudou na sua vida, Nathalie? Mudou tudo. Vou contar aqui um pouco desse testemunho para vocês. Então, gente, eu tinha pavor de igreja, pavor de pastor. Só que Deus, quando Ele quer, Ele move, Ele faz as coisas acontecerem. E eu estava numa situação que eu não iria atrás de Jesus, até porque, na minha opinião, na minha concepção, eu já conhecia Deus. Eu já conhecia Deus. Entendeu? Deus era aquele dono de tudo, Deus era aquele que livra de todo mal, Deus era aquele maravilhoso, onde eu só não podia matar, roubar, destruir. Entendeu? Era o que eu não podia fazer. Então, o que acontece? Eu peguei e me vi em uma situação onde nada parava essa dor. Nada. Ele me colocou. Gente, a gente vê tanto, de acordo com o que o tempo passa, a gente vê tanta mão de Deus que hoje eu paro e olho e falo assim, gente, eu nem precisava ter sofrido tanto. Só que ele vem assim, e é uma dor que não passava. Pra vocês terem noção, foi a primeira vez que eu tomei um remédio pra dormir. Eu nunca fui disso, eu sempre fui muito de resolver a minha vida, entendeu? Eu fui muito de resolver a minha vida e nada de remédio. Eu sempre achei que remédio, se eu tomasse, não ia resolver meu problema. E dessa vez eu tive que fazer pra vocês terem noção do tamanho da dor. E aí uma amiga me convidou para ir à igreja. Eu não queria, pelo fato de ser evangélica, mas aí eu descobri que era a igreja do pastor Cláudio Duarte. Quem era pastor Cláudio Duarte? Era aquele que eu me via várias vezes vendo o vídeo dele morrendo de rir. Mas eu não sabia que ele tinha igreja. Não sabia que ele tinha uma igreja. E aí, Deus até nisso ele fez isso, porque ele teve cuidado disso, porque ele sabia que se eu fosse para qualquer outro lugar, outra igreja me convidar, eu não iria. Mas ele era aquele que eu via os vídeos dele, que eu gostava dele. Então, quando ela me chamou, eu falei, eu vou. E chegando lá, foi onde eu vi as coisas acontecerem assim, de primeira. Gente, primeiro que era uma igreja que eu nunca tinha ido na minha vida. Uma igreja toda preta, luz apagada, o louvor tocando, e aquilo me deixou muito bem. Por quê? Eu sempre fui muito tímida e nunca fui de mostrar meus sentimentos para ninguém. Eu sempre fui muito sozinha com meus sentimentos. E aí, quando eu cheguei lá, que aquelas luzes estavam apagadas, que eu podia chorar e saber que ninguém estava me vendo, eu me senti bem, eu saí de lá leve, e ali eu decidi voltar mais vezes. E aí começou a minha vida com Cristo. Porque ali eu comecei a ir, ali eu fui batizar, aceitei Jesus, fui batizada. E vivi durante praticamente 4 anos da minha vida como crente de banco. Sentada, ouvindo a palavra e achando que estava tudo ok. Apenas eu fui obreira, né? E eu achava que era isso. Ok, tá bom. Só que, gente, aí entra o Redescobrindo Deus. O nome Redescobrindo, não necessariamente o podcast agora. O que aconteceu? Deus queria muito mais. Deus queria muito mais. E Deus começou a me colocar em um ministério. E aquele ministério
começou a me colocar, me apresentar coisas que eu não conhecia. Aquele ministério começou a fazer eu participar de coisas que eu não conhecia. E aí, eu comecei a crescer. Mas como que eu comecei a crescer? Eu comecei a buscar. Porque como que eu ia orar, eu não sabia o que era orar. Como que eu ia falar de uma palavra de campanha se eu não sabia o que era? E aí eu comecei, gente, mas a minha vida com Deus foi muito... Eu falo que Deus, ele me empurrou. Ele me empurrou. Ele simplesmente... Quando eu fui vendo, eu já estava. Quando eu fui vendo, eu já estava. Eu não precisei, assim, ser massacrada, sabe? Para começar a ler a Bíblia. Eu não precisei ser massacrada, ser pisada, sabe? Para Deus poder colocar eu para orar. Não, gente. A todo momento, eu me via lendo a palavra, eu me via orando, e as coisas foram fluindo, as coisas foram fluindo. E eu falo assim até hoje, Deus, ele me engoliu, ele me engole, até hoje, entendeu? E aí, assim foi indo. Meu ministério tem sido meu ministério até que surgiu o podcast. Gente, o podcast, ele, mais uma vez, foi Deus me empurrando. Porque em nenhum momento eu tinha essa ideia de fazer um podcast. Só que quando teve a pandemia, eu comecei a gravar vídeos online, né, com pessoas vindo falar sobre o Espírito Santo, falando sobre a palavra e tal. Depois queimou no meu desejo de voltar quando a pandemia acabou. E aí, só que eu falei, como que eu vou fazer online? Como? Não tem mais graça, eu queria algo ao vivo, eu queria algo assim, sabe? Só que, só que, não tinha como eu fazer ao vivo. Meu marido pegou e falou assim, faz um podcast. Falei, como? Tá doido? Vou fazer de podcast? Como é que vai fazer podcast? E aí a gente começou bem pequenininho, com uma câmera emprestada pelo Caio, sabe? Que é o filho do nosso pastor. E as pessoas foram nos ajudando. Depois a equipe foi crescendo e hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui, finalizando a segunda temporada. Uma temporada que Deus me surpreendeu. E foi aonde eu percebi que Deus estava querendo muito mais de mim aqui. E aí eu consegui... E aí eu fiz igual Moisés. Eu falei, Senhor, não, como? Como é que eu vou falar para esse povo? Eu não sei falar, eu não consigo. E ele vem me empurrando, ele vem me colocando, quando eu vejo já foi. E é assim que ele tem feito na minha vida, né? E é assim que ele tem feito. E dentro desses 4 anos que eu fiquei parada, sendo só crente de cadeira, o quanto eu deixei de viver com Cristo, né? O que eu vivo hoje. O quanto eu deixei de ter experiências com Ele, eu tenho hoje. De só achar que estava tudo bem ir para a igreja. Só de achar que estava tudo bem cumprir uma agenda. Mas não, gente. Deus me mostrou que Ele queria mais. Ele queria relacionamento, Ele queria intimidade. E aí Ele falou, deixou bem claro comigo quando foi para falar do podcast, que eu estava com o propósito de mostrar para as pessoas que tempo de igreja não era intimidade com Ele. E eu vi isso na carne. Eu percebi que tempo de igreja não era intimidade porque eu vi do zero, do nada. Então, assim, como, Senhor? Como que eu vou falar com esse povo? O que que eu vou fazer? Eu não tenho nada, eu não tenho direção, eu não tenho entendimento. E aí, Ele falou, né? Abre a boca, eu colocarei as palavras na tua boca. E assim tem sido, gente. Mais do que na minha boca, Ele tem colocado no meu coração. E assim tem sido a minha caminhada com Deus. Eu me senti eu tenho me sentido na obrigação de me sacrificar, de ser como sacrifício vivo para Ele. Nada mais que eu faça é o suficiente para retribuir a Ele o que Ele tem feito na minha vida. Se torna um vício. Aí as pessoas perguntam, como que você acorda de madrugada? Eu acordo de madrugada, não é por mim. Eu queria estar dormindo, o meu corpo queria estar dormindo, mas eu tenho necessidade de me achar nele, de me encontrar com ele, de ouvi-lo. Gente, teve uma vez que eu fui ao monte e eu não conseguia me entregar.
Algo bloqueava. E eu sou muito de me travar quando tem pessoas. Eu sou muito de me travar quando tem pessoas. Em orar, em tudo, eu sou muito de me travar. E eu não conseguia. Eu fui tomar banho, eu chorando, eu falei, Senhor, amanhã me acorda pra gente conversar. Eu preciso conversar com você. Eu e você. A gente precisa conversar. Eu não quero viver uma vida sem ter relacionamento com você, sem te ouvir, sem falar, sem me derramar, sem chorar. Eu me recuso a orar a ti e não chorar e não me derramar e não me sentir aquebrantada e não me sentir miserável de precisar de você a todo momento. Eu não aceito isso para minha vida. Eu não aceito orar por orar. E aí, no dia seguinte, Deus me acordou. Eu desci. Eu fiquei na cozinha da minha casa, derramando a Ele, falando, Senhor, eu não quero estar contigo por estar. Gente, depois que a gente conhece o que é estar na presença dEle, a gente não aceita menos que isso. Não se conforme. Não se conforme com a frieza do espírito. Não se conforme com que, não, hoje eu não estou bem, então por isso eu não vou fazer. Pelo contrário, gente, não se conforma com isso. A gente precisa dele o tempo inteiro. E o que a gente tem que ter é sempre mais. É buscar mais. Então isso tem sido minha vida com Deus, cada dia. Avivamento, é fogo do espírito, é querer mover, é querer ser diferente, é querer, sabe, fazer a diferença, é querer lutar para que as pessoas entendam o verdadeiro significado de estar com Ele. O verdadeiro não é para ir para o céu, para ir para o inferno, mas é para viver aqui na terra o que Ele tem para gente aqui na terra. E assim tem sido a minha busca. Incansavelmente, é para dizer para todos que Deus é muito mais do que a gente imagina e que todos precisam redescobrir Deus. Quero aproveitar esse cenário para agradecer meus convidados da segunda temporada. Gente, vocês não têm noção do que é gravar um podcast. Cara, eu quero muito agradecer ao meu pastor Cláudio, que foi ele que abriu a temporada. E eu sou muito grata ele ter disponibilizado um tempo da agenda dele para estar aqui. Quero agradecer ao DG, que eu sempre amei ver os vídeos deles e que eu nunca imaginei trazê-lo aqui. E ele veio e foi maravilhoso. Cabelinho, a Elizabeth Brasil, que deu um testemunho assim surreal. A Mônica, o pastor Jefferson, que várias vezes ele veio gravar, a luz não tinha luz, e aí mesmo assim ele estava ali disposto, não, vamos e vamos, agradecer ao pastor Wesley e ao pastor Jairo por ter concretizado o nosso Redescobrindo a Bíblia. Quero agradecer imensamente a cada um que participou. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandiosamente, que vocês possam fluir por onde vocês forem. Muito obrigada. Quero agradecer também a vocês, né? Por vocês terem comentado, vocês foram lá, escreveu lá, eu vi, e muito obrigada. Participe conosco. Muito obrigada por ter participado. Eu acompanhei todos os comentários de vocês, nos nossos vídeos, lá no Instagram, as polêmicas, tudo. Tudo ajudaram a gente a crescer, tem ajudado a gente a evoluir e a gente ficar cada vez mais perto. E nos aguarde. E venha conosco, porque a terceira temporada, eu tenho certeza que vamos ficar ainda mais juntos. Vocês não têm noção do que vem por aí, gente. A cabeça tá, borbulhando, minha equipe tá, agitada. E vamos que vamos, porque 2025 é nosso, em nome de Jesus. A segunda temporada foi sobre redescobrir Deus, foi testemunho das outras pessoas, mudanças na vida delas através de Deus. A terceira temporada, nós vamos nos aprofundar nele. E quero pedir a vocês para que continue com a gente nessa jornada, para que você não nos abandone. Vem com a gente. Não se esqueçam, curtam, compartilhe,
quando a gente voltar na 3ª temporada, para vocês receberem a notificação. Não se esqueçam de ser lamparina acesa por onde vocês passarem. Beijo, gente!